o link daqui com o pessoal da escola. Sim, sim. Eu vou, mas aí vai entrar muita gente, pode entrar alguém com o microfone aberto, entendeu? Então vou Uhum. fazer assim, eu vou gravar e depois eu pego essa gravação e jogo lá para o YouTube. Beleza? Ok. Bom, estamos iniciando então um trabalho junto à escola, com as universidades mais próximas que a nossa escola tem. Eu trabalho, sou professor de biologia do Almirante Barroso e também trabalho na Universidade Estadual do Norte Fluminense. E esse trabalho que nós vamos fazer a partir de agora é aproximar os alunos do ensino médio, especialmente os alunos que estão se formando no ano de 2020, e da universidade pública brasileira. A gente tem um problema muito grave, é que os alunos do ensino básico muitas vezes olham para a universidade pública como um futuro muito distante. E isso tem várias origens, passando pela questão econômica, porque muitas vezes o aluno da escola pública ele enfrenta uma concorrência desleal. Para se ter uma ideia, o aluno de escola pública ele tem apenas 2 tempos de biologia, enquanto que em escolas privadas o aluno tem muito mais tempo para estudar cada disciplina, biologia, química, etc. Essa desvantagem vai ser empurrada um pouco mais à frente quando chega o período de vestibular. Esses alunos, por ter uma concorrência desleal, acaba que a universidade pública acaba absorvendo muito mais alunos das redes privadas do que os alunos da rede pública. Isso aumenta ainda mais a injustiça social. O aluno de escola pública deveria ser o primeiro a entrar na universidade pública, né? Então a gente está com esse projeto, né? Eu convidei o doutor Evenilton Pessoa Costa, e o tem muita coisa a falar sobre ele, né? Ele tem uma carreira acadêmica impecável, irretocável. É um cara que eu tenho muita admiração. Ele atuou como meu orientador em muitos momentos do meu mestrado, né, e o início do meu doutorado. E é um cara que eu admiro demais, né, na vida profissional. Ele já tem mais de 18 artigos publicados em revistas internacionais, mas além de ser um excelente pesquisador, uma mente muito brilhante, o Evenilton ele tem uma visão muito humana das coisas, né? Ele é um grande entusiasta e eu tenho muita alegria de apresentá-lo nessa primeira entrevista como pesquisador, né? Uma das características que o Evenilton, para mim, o Nilton, tem é que ele não foge de boas perguntas, né? As técnicas eram resolvidas dentro do laboratório, mas o que ele admira mais na carreira são as perguntas quando são feitas. E ele nunca fugiu de boas perguntas. Então, Newton, além de ser uma mente brilhante, ele tem também uma capacidade de aprendizado diferenciada. Então, durante o doutoramento, final do doutoramento dele, durante o pós-doc que eu acompanhei, ele resolveu problemas que muita gente, né, a maioria de nós não conseguia responder dentro do laboratório. Então, é um privilégio nessa tarde e noite estar ouvindo um pouco da vida, o histórico da vida do Newton. Eu não vou adiantar, mas eu conheço um monte da história da vida dele, né?
mas eu vou deixar aí para a Ana Maria fazer a entrevista com o Nilton. Ana, fica tranquilo que o Nilton é um cara bacanérrimo, bacanérrimo. Eu falo de propriedade. Durante o meu estudo, ele se tornou meu amigo, né? E hoje eu tenho muita alegria de estar junto com eles em muitos momentos, pessoalmente. Profissionalmente a gente ainda atua junto, mas eu acho que na vida pessoal a gente tem muito mais ligação, né, neste momento, né? Mas eu tenho muita alegria de estar apresentando o Nilton à escola e boa entrevista aí, Ana Maria. Deixa eu falar da Ana Maria também, que é uma aluna preciosa para mim. Ela sempre se destacou na turma como uma aluna que sempre fez boas perguntas durante as minhas aulas, muito aplicada. Nesse período de pandemia, ela tem estado presente, ela e outros alunos têm estado presentes no, na educação remota, né? Muito responsável, de maneira que hoje eu estou com duas preciosidades aqui para falar para o público nesta noite. Um abraço. Fique à vontade, Ana. Primeiramente, boa noite novamente. Um prazer estar participando da live. E eu, primeiramente, queria perguntar para o senhor o que levou o senhor a escolher esse meio de estudo em um lugar tão distante como o Japão, né? Boa noite, Ana. Boa noite, Josias. Deixa eu só agradecer pelo convite. E o Josias, como um grande amigo, ele pega as nossas qualidades e multiplica, né, por 100 e pega os nossos defeitos e divide por 1000. Então, nossos defeitos quase não aparece mais as qualidades. Então, fica aqui o agradecimento. Eu aprendi muito com ele também. Então, foi uma via de mão dupla. E também estou te agradecendo por você ter se envolvido com esse projeto do Josias, que eu acredito que tem um potencial muito grande de ajudar e injetar uma energia positiva e transformadora na vida dos estudantes da escola pública, né? Isso aconteceu comigo e, né, durante o meu tempo na escola pública foi muito importante e muito do que eu me tornei o profissional que eu sou hoje foi, sem sombra de dúvidas, pelo papel dos professores, né? Que a gente acabava passando mais tempo na escola do que em casa. Então, os professores foram mais do que essenciais para a minha trajetória, né? Profissional, pessoal também, né? Mas, obviamente, nas questões que nós vamos tratar hoje, né, elas acabam envolvendo muito essa parte profissional e aí foi fundamental. Todos os professores que passaram pela minha vida, principalmente no segundo grau, eles contribuíram muito para as minhas tomadas de decisão, né? Então, deixar isso registrado, porque é importante a valorização da profissão do professor, né? Nenhuma outra profissão se estabelece se não existir o professor, né? Então, é a profissão que é a profissão mãe, né? De todas as outras profissões. Aí, Ana, eu vou te pedir para você perguntar de novo, porque é só para eu não errar na resposta, né? Sim, eu queria primeiramente saber o que levou o senhor a escolher esse meio de estudo em um lugar tão longe como o Japão, né? Eu vou te dar liberdade de você me chamar de você, tá bom? Fica à vontade, não precisa chamar de senhor, Sim. não. Se você me envelheceu uns 30, 40 anos. Então, o Japão foi uma oportunidade ímpar que surgiu na minha vida.
foi durante a minha ida para o meu segundo ano do doutoramento. E aí, o grupo de pesquisa ao qual eu fazia parte, ele aprovou um projeto internacional de colaboração entre os dois países, que foi financiado pela CAPES. E a CAPES, ela então, toda a parte financeira, ela cuidou disso, e a questão científica e intelectual ficou entre os grupos, né? Com a aprovação desse projeto, houve uma pequena seleção interna, né, entre os grupos envolvidos, e nessa pequena seleção eu fui selecionado. Mas, obviamente, você tinha opção. Se você não quisesse ir, a pessoa não era obrigado a ir. Mas, naquele momento, eu via como um desafio, né? Tudo que aparece de novo na minha vida, eu nunca encaro como um problema. Eu sempre encaro como um desafio para o meu crescimento e, consequentemente, eu conseguir transcender, né? Não só o lado pessoal, como também o lado profissional. Então, eu sempre vejo como um desafio. Quando aparece uma oportunidade como essa, é um desafio. Então, a gente não pensa muito nos problemas, né? Porque os problemas eles vão acontecendo no percurso, né? Na caminhada, aí o problema aparece. Então, em alguns momentos, a gente não toma a decisão, ela não existe muito uma decisão, como eu poderia dizer para ficar mais simples, como se fosse uma decisão lógica, né? É uma decisão que você, naquele momento, você avalia como uma oportunidade para um desafio, e com esse desafio vai vir o crescimento. Aí a pessoa opta ou não. Como eu sempre trabalho fora da zona de conforto, eu aceitei. Uhum. Foi uma oportunidade abraçada 100%. Isso, foi. Como foi para você esse processo de mudança para outro país? Eu acabei não pensando muito nisso. Eu deixei as coisas acontecerem. Então, conforme assim que eu cheguei no Japão, demos uma sorte, né, muito grande de já existir brasileiros lá na cidade de Hokkaido, que foi para onde nós fomos. Na verdade, é o estado, a ilha de Hokkaido. Ficamos na cidade de Sapporo, onde fica essa universidade imperial. Então, assim, as dificuldades elas foram surgindo conforme passavam-se os dias, né? Então, dependendo do dia, a dificuldade era nova ou era uma dificuldade que surgia naquele momento, né? Então, teve um determinado momento lá por causa do inverno que nós ficamos resfriados, aí ficamos mal, então, e aí nós precisamos de ajuda porque os médicos que iam nos atender não falavam inglês, só falavam japonês. Aí essa amiga brasileira, ela nos ajudou, né, na conversa lá com o médico. Então, acaba que a gente, as dificuldades, como elas, dependendo do momento, ou eram algumas, ou eram nenhumas, ou eram muito. Dependia, mas nada que fizesse a gente recuar e chegasse ao ponto de dizer, eu vou desistir, vou voltar para casa, não está dando para ficar aqui. Esse tipo de dificuldade ele não ocorreu, graças a Deus. Graças a Deus. Teve alguma coisa que mais afetou na sua vida, nessa mudança, nesse processo de sair de uma escola aqui no Brasil, estudar no Japão? Olha, como eu saí da escola pública e vim para a universidade pública, então as minhas principais dificuldades foram passadas mais na universidade pública, né? Tendo ido morar longe dos meus pais. Meus pais moram até hoje na cidade do Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio.
Então, essa minha experiência aqui na cidade de Campos, elas me ajudaram a me fortificar, né? Então, passei por muitas coisas, muitas dificuldades aqui na cidade. E quando eu viajei para o Japão, então eu já estava, eu adquiri, né, todas as dificuldades que eu passei aqui pela cidade, na universidade, durante o período da minha formação, elas acabaram sendo maiores aqui do que lá. Então, quando eu fui para lá, as dificuldades que eu passei lá foram menores do que as dificuldades que eu passei aqui. Então, deu para tirar relativamente, assim, eu consegui equacionar bem as dificuldades. Deu para enfrentar melhor. Pessoal, eu vou interromper só um pouquinho, admitir Sim. algumas pessoas dentro da sala, porque eu não estou conseguindo colocar, transmitir. Então, eu vou abrir um pouco a sala para o pessoal entrar, mas vocês podem continuar, tá, Evenildo e Ana? Ok. Aí, passando o link por WhatsApp para o pessoal, quem quiser entrar, e a gente vai... Porque pode alguém ter alguém do grupo pode ter alguma pergunta e a gente não conseguir ouvir essas perguntas além da Ana Maria, né? Porque a gente não tem chat aqui. Mas eu vou pedir para que eles coloquem no chat algumas perguntas que quiserem, tá bom? Então fiquem à vontade. Ana Maria, desculpa, continue aí. Nada. Bom, a próxima pergunta vai ser mais sobre a família, né? Porque como você falou, sua família ficou na cidade do Rio de Janeiro e você estava muito distante, né? Então, como que você fez para não deixar que a saudade da família afetasse negativamente, de uma certa forma, na sua evolução lá no Japão? Na época que eu fui, ainda não os telefones celulares, toda essa parte tecnológica que nós temos hoje, ela não estava tão desenvolvida quanto naquela época. Eu fui no meados de novembro de 2009. O que nós tínhamos naquela época? Computador e Skype. A internet deles sempre foi fenomenal, era de longe naquela época já era muito melhor do que a nossa aqui no Brasil. Eu consegui ensinar para os meus pais usar o Skype. Então, pelo menos dia sim, dia não, eu conversava com eles. Lá eu estava no futuro, 12 horas no futuro, eu sempre brinco falando isso. Eu combinava um horário onde ou era de manhã cedo para os meus pais aqui, aí isso era à noite lá para mim, ou então o contrário, quando era de dia para mim, era à noite aqui para eles. Aí eu combinava desse modo, a gente conversava pelo Skype. E aí foi legal que meus pais, né, eu consegui ensinar para eles aprenderam. Hoje a minha mãe é bem mais esperta, usando telefone, Facebook, WhatsApp, essas coisas todas que naquela época eu já entrei nesse. Esse também foi um dos desafios da minha vida, né? Ensinar. Hoje meu pai também mexe, naquela época não. Então, assim, minha mãe que ligava o computador, ligava o Skype, ligava tudo, e aí meu pai vinha conversar, mas o meu pai mesmo ele não sabia mexer. Quem aprendeu foi a minha mãe. Então, esse foi mais um desafio. Aí a gente fazia assim. Uma introdução à tecnologia para eles. Isso aí. Foi bem legal. Bom, as minhas perguntas, infelizmente, chegaram ao fim, mas eu queria perguntar se você queria deixar algum recado, né? Porque assim como você foi estudar em outro país, eu creio que tem vários alunos ainda na escola pública que queiram fazer o mesmo. Então, algum conselho que você queira deixar, alguma dica, algum aviso para eles que eles possam ter mais um ânimo para buscar isso daí. Deixa eu ver se o Josias quer falar alguma coisa. Não, pode ficar à vontade, Nilton. Tá ok. Então, Josias conheceu várias das minhas facetas. Uma delas é que eu
eu tenho uma mente que eu acabo não vendo os problemas como um problema, né? Eu vejo os problemas e os desafios como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade para eu me transcender, né? Eu me superar, tanto no lado pessoal quanto no lado profissional. E dependendo das questões, até para me ajudar também a superar as minhas necessidades de crescer espiritualmente também. Uma coisa que me ajudou muito, e eu carrego isso comigo até o dia de hoje, eu aprendo muito observando tudo que está acontecendo ao meu redor. Eu me ligo em tudo que está acontecendo ao meu redor. A minha sugestão, né, a minha dica assim, para os jovens, prestem atenção em tudo que acontece ao seu redor, ouça o que os mais velhos, principalmente a pessoa quando gosta, quanto mais um adulto gosta da gente, na maioria das vezes mais durão e mais, às vezes até um pouco ríspido pode ser, mas pode ter certeza que aquele aconselhamento que está sendo dado, aquela dica que está sendo dada, aquele puxão de orelha que está sendo dado porque aquela pessoa se importa com a gente, né? Então eu sempre parei para ouvir, e isso me ajudou muito e foi um diferencial quando comparado aos meus outros colegas que tinham mais essa dificuldade de ouvir e parar para observar tudo que estava acontecendo ao redor. Então, e o fato também de eu ter estudado em escola pública, eu nunca coloquei isso também como um empecilho. Na verdade, era uma dificuldade ou um desafio a mais que eu teria frente aos outros colegas que estavam estudando nas melhores escolas, né? Então, o desafio, ele, para mim, né, seria de 1 grau, para essas pessoas que estavam tendo melhor preparo num outro grau, né? Mas que se eu corresse atrás, batalhasse e me dedicasse, né, a coisa ao seu tempo, ela aconteceria. E para cada um a vida é de um jeito, né? Então, não necessariamente a pessoa ela precisa ir para uma universidade para ter o melhor emprego. É óbvio, tem alguns de nós têm o sonho de fazer, mas não depositar na universidade ali que está o segredo para o meu crescimento profissional. Tem a sua importância, mas existe o que a gente precisa fazer. A universidade, os professores, eles vão dando a dica, eles vão dando o caminho. Agora, a gente aqui tem que injetar a energia para aquilo acontecer, né? Cada um também precisa avaliar o que a pessoa deseja, né? Qual é o seu sonho, o que ela almeja, quais são os seus objetivos e, em função disso, trilhar. Então, por exemplo, tiveram concursos que eu participei que eu não tinha condições de pagar uma escola preparatória. E o meu preparo foi comprando apostilas na banca de jornal. Eu não deixei de fazer o concurso, eu não deixei de estudar, eu não deixei de correr atrás dos meus sonhos pela dificuldade financeira. Entendeu? Então, a dificuldade ela vai aparecendo na caminhada. A pedra, ela pode ser grande, pode ser pequena, mas a força de vontade do aluno, né, a força de vontade de cada um, ao seu momento, a pessoa transpassa a pedra. E a coisa vai acontecendo, né? Então, por exemplo, quando eu fui para o Japão, o meu inglês ele não era muito bom.
eu brincava, sempre brinquei e falei isso com outras pessoas, até para incentivar o meu inglês. Quando eu fui para o Japão, literalmente era aquele da propaganda que o pessoal falava assim, the book is on the table. Literalmente, meu inglês era assim. E nem por causa disso eu coloquei isso como uma dificuldade para eu deixar de ir para o Japão. Muito pelo contrário, aí que eu falei, não, agora que eu tenho que ir mesmo. Para para eu almoçar eu vou ter que falar inglês. Para eu jantar eu vou ter que falar inglês. Para eu pedir uma água, pedir um socorro, vai ter que ser em inglês. Para eu ir no banheiro vai ter que ser em inglês. Então, malandro, não tem outro jeito, vai ter que ser. Aí, assim, para eu não me prolongar muito, em essência são essas coisas, né? E o restante a gente vai aprendendo conforme a caminhada, né? Que a vida para cada um vai sendo de um jeito. Então, a minha principal sugestão e dica é ouvir. Nós temos que ouvir as pessoas que têm mais experiências do que nós e aprender observando as coisas que estão ao nosso redor. Quando a gente se dedica para isso, a gente começa a prestar atenção nesse mundo que está acontecendo ao nosso redor. Então, isso ajuda muito no nosso crescimento. Acho que essas são as principais dicas que eu poderia passar para vocês. É óbvio que se a gente, né, informalmente, a gente estiver numa mesa assim, conversando, para trocar uma ideia, tomando um café, comendo um pão, essa conversa teria horas de duração, mas em essência é isso, tá bom? Mas fica à vontade, se você e os demais colegas quiserem perguntar mais alguma outra coisa, fiquem à vontade também. Eu dificilmente me sinto, como é que o Josias sabe disso, dificilmente eu me sentirei acuado em alguma pergunta. Verdade, então pode ficar à vontade. Nós estamos aqui com a minha diretora Gilda, está faltando o meu diretor Hector, que deve estar trabalhando, é um cara que trabalha demais, né, Gilda? E estou com a minha coordenadora pedagógica, são grandes amigas, né, e encorajadoras. Eu escolhi o Almirante Barroso por conta da filosofia de trabalho que essas mulheres imprimiram. Olha, Gilda e Sandra, a Ana Maria é uma entrevistadora impecável. Eu gostei muito. As perguntas foram dela, né? As perguntas, todas elas foram projetadas pela Ana Maria e ela fez isso com muita maestria nesse início. Mas eu queria prolongar um pouquinho essa conversa, porque doutor Evenildo, Niltinho, como chamar doutor Evenildo, porque por conta da intimidade. Não, fica à vontade. Niltinho foi para o Japão num momento também ainda difícil, né? Que ele estava para se casar, né? E, Niltinho, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua segunda experiência, né? Que foi no Quênia, no seu pós-doc, em que lá Sim. a cultura também é muito diferente. O Japão tem uma cultura muito rígida. Por outro lado, no Quênia, né, a estrutura é de outra maneira. Totalmente diferente. Niltinho viveu um paradoxo social. Eu não sei se eu poderia dizer isso, mas foi um confronto, né, de duas realidades totalmente diferentes, né? E com múltiplas línguas que tem lá na África, né, vários dialetos, que também foi uma parte vencida quanto à comunicação, né, e a observação. Sim. Por favor, Niltinho, fala um pouquinho sobre isso também para a gente. Sim. Deixa eu só pedir para Ana, se você conseguisse ajeitar só um pouquinho a sua câmera, porque a gente só consegue ver do seu nariz para baixo, a gente acaba não conseguindo ver o seu rosto todo. Aí melhorou? Que aí você vai ficar famosa, né? Vai para o YouTube, então não tem que mostrar o rosto todo. O Josias lembrou bem.
eu me sinto muito feliz e grato porque eu tive a oportunidade de conhecer duas realidades extremamente opostas. Na primeira oportunidade, quando no Japão, eu conheci o que existe do bom e do melhor, né? Eu não soube o que era faltar as coisas. A impressão que eu tive quando eu estive no Japão era assim, mantendo as devidas proporções. Eu ainda não tive essa oportunidade, mas assim, parecia que eu estava num outro planeta onde tudo acontecia, né? Tudo funcionava. Isso foi incrível. E quando eu fui para o Quênia, eu conheci essa outra realidade, né? Chegando no Quênia, também, do mesmo modo que no Japão também ocorreram choques culturais, no Quênia também eu passei por isso. Alguns muito engraçados, mas é uma questão cultural do país, né? A gente acaba estranhando porque no nosso país é de um jeito e lá é de outro. Então, ao aterrissar no Quênia, eu comento isso com todo mundo, eu falo isso com a minha esposa falou, ainda bem que você deu a resposta certa. Primeira coisa, assim que eu chego, e aí o oficial de imigração pede, né, para a gente preencher formulários, e aí um deles, ele me questiona quantas esposas eu tinha. Aí eu estranhei, né, eu falei assim, não, eu não estou dando conta de uma, quem dirá mais de uma. Aí ele me explicou, não, que aqui no Quênia é oficializado o homem poder ter 3 casamentos simultâneos. E aí a gente não sabia disso, né? Então a gente chegou lá já sabendo disso, que existia essa questão. E aí, conforme chegamos na cidade, né? Nós ficamos no instituto que lá para eles é o que seria a Fiocruz aqui no nosso país. Esse instituto lá onde nós ficamos, que é um instituto em inglês, focado para desenvolver, tentar criar soluções nas áreas da agricultura, nas áreas do agronegócio, né? Esse instituto ele tem essas vocações. Então, dentro do portão do instituto para dentro, você se sentia pisando na Europa. Era uma coisa assim surpreendente. Tinha algumas árvores lá que eram podadas todo dia. Elas eram acertadas todo dia, tinham o corte daqui a todo dia. Se aí uma folha do lugar, o funcionário ia lá e ajustava. O gramado também, tinha gramados lá que eram cortados uma vez por semana. Mas saindo do portão do instituto para fora, aí vinha a realidade do país, né? É um país extremamente pobre, miserável, e olha que nós estávamos na capital do país, né? Como se eu tivesse, né, aqui pra gente, como se nós tivéssemos descido em Brasília. E foi um choque para mim muito grande, porque eu também, mesmo agora, eu ainda participo de muitos trabalhos de caridade e tal, e eu digo para você, né, para todo mundo que assim, existe até esse tipo de pobreza que existe lá, existe aqui, mas não na proporção como existe lá e existe aqui. Então, assim, lá eu vi muito de perto, todo dia a pobreza extrema. E isso me doeu muito, porque eu já fui para lá tendo um filho, né? Atualmente eu tenho 2. Então, assim, eu via crianças da mesma idade do meu filho, já de manhã cedo,
extremamente sujos. E eu pensava assim, meu Deus, o meu filho nessa idade, nessa hora da manhã, ele já está tomado banho, está limpinho, já tomou o café da manhã dele, ele está bem. E essas crianças aqui, se tiverem alguma coisa para comer, talvez só vão conseguir comer lá próxima hora do almoço. Então, assim, e eu não passei por isso lá no Japão. Lá no Japão, você não, principalmente lá nessa cidade onde nós ficamos, para você ter uma noção, em aproximadamente 6 meses que eu fiquei lá, eu conheci 2 mendigos. Em 6 meses que eu fiquei lá, conheci 2 mendigos. Eu não sei, e nós rodamos por várias cidades lá no Japão e eu não vi o que era uma pobreza assim naquele país, entendeu? Enquanto que lá no Quênia foi muito chocante. Então, foi também um aprendizado bem grande olhar para aquilo ali e questionar, né? Certos valores, certas coisas que a gente dá muito valor, e lá você vê que é de outro jeito e tal. Então, foi muito importante esta oportunidade. Profissionalmente, eu me desenvolvi mais no Japão. E do lado assim, do ponto de vista do lado pessoal, eu me desenvolvi menos e me desenvolvi mais nas questões profissionais. Foi muito importante o Japão para mim nesse sentido. No Quênia, eu me desenvolvi menos profissionalmente, embora eu tenha sido bem sucedido em várias tarefas, mas eu me desenvolvi lá mais pro lado no campo pessoal e espiritual. Isso me ajudou muito. É legal ouvir de um cientista esse lado espiritual, porque às vezes as pessoas pensam assim, todo cientista tem que ser cético. Não, na verdade não. A ciência nasceu sobre o berço de pessoas que tinham credos, né? E os maiores influenciadores que temos até hoje na ciência eram pessoas que tinham o seu credo, né? A sua visão espiritualizada. E isso é muito legal, esse paradoxo que Evenildo faz sobre este momento fora do país. Seria muito legal se a gente tivesse aqui, agora chegou a Lívia, que é mais do lado das humanas, né? Até para a gente, em algum momento, em outras palestras, a gente traçar uma discussão dessa e Evenildo voltar. Eu já quero dizer que Nilton vai voltar em outro momento para falar sobre medicina personalizada. Ele estuda muitas vertentes, e aí para a gente conversar sobre isso. Mas esse ponto de vista, que apesar de ser antagônicos, né, de riqueza e pobreza, é uma coisa muito interessante que ainda as duas sociedades têm problema como nós aqui, né? Tanto o Japão quanto o Quênia são sociedades, muitas vezes, né, opressoras de algum gênero, né? Eles acabam sendo uma sociedade machista. O Japão não sei, Nilton viu isso, mas a gente já conversou um pouco sobre isso. Eles são extremamente machistas, né? No trabalho, são muito focados, mas ainda tem nódoas neste campo, né? Para o outro lado, quando você esteve no Quênia, também a mesma observação acontece ali por conta da pobreza. Então, toda a sociedade tem problemas, né? Nós também temos problemas, mas uma coisa que você coloca muito bem é que a gente tem que olhar para os problemas e ver uma oportunidade de crescimento, não só nós, mas também da sociedade que a gente está imerso, né? Mas é isso, eu acho que foi eu acho que Nilton teria muito mais a falar. Eu acho que essa proposta do... Se você quiser, eu posso falar um pouco dessa questão do preconceito que eu passei lá no Japão, né? Isso. Na verdade, eu passei por 2 preconceitos, um no Japão e um na África, né?
Sim, eu queria deixar aberto também. Posso falar bem rápido, Sim, deixar aberto para Gilda, Lívia e Sandra, que quiserem também interagir neste momento. Eu acho que é muito importante nessa parte final que estamos chegando da nossa live. Eu vou falar rapidinho, e aí se alguém quiser interromper para questionar, fazer alguma pergunta ou fazer alguma colocação, podem ficar à vontade. Lá no Japão, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo com todo mundo que me pergunta isso, eu sempre falo o seguinte: isso é indiscutível, né? Claro que existe racismo, existe preconceito no nosso país. Isso aí, sem sombra de dúvidas, não precisa nem gastar o tempo de entrar num debate. Para quem fala que não precisa nem gastar tempo com isso. Isso aí é uma verdade. Mas, para quem acha que no Brasil o preconceito é muito grande, eu recomendo uma viagem para o Japão. Aí a pessoa lá vai entender o que é preconceito. Aí eu faço esse convite para a pessoa pagar a passagem e ir para lá, e aí a pessoa vai entender que o preconceito ele tem níveis e que lá no Japão você pode alcançar o nível mais alto dele. E aí, assim, para a gente não ficar horas conversando sobre esse assunto, eu só dei essa cutucada, que a gente pode explorar isso mais a Muito fundo. Legal, e aí eu vou dar assim, são coisas que são inimagináveis e que não acontecem aqui no nosso país e que acontecem lá, só que lá isso é natural, entendeu? Então, um exemplo só que aconteceu comigo. Mas como eu tenho uma cabeça aberta, na hora, assim, eu perdoei a pessoa e nem esquentei a cabeça com isso, e o meu dia continua normal, porque eu entendi que isso era a dificuldade do outro, não era a minha dificuldade, né? O que eu tinha que naquela hora ali era perdoar ele, né? A dificuldade não era minha, a dificuldade era do outro. Então, eu e o meu amigo estávamos passeando pelo centro da cidade de Sapporo e decidimos entrar numa determinada loja, que agora nesse momento eu nem lembro do que era, mas então, não me engano, era uma loja de departamentos. E tinha um segurança na porta. E assim que nós chegamos na porta da loja para entrar, o segurança nos barrou. E aí a gente perguntou, mas o que tá vendo? Aí, isso em inglês. Aí ele disse, na verdade ele não conseguia falar, ele falou coisas em japonês que o meu amigo estava fazendo curso de japonês lá, mas algumas palavras em japonês eu já estava entendendo. E aí ele falou de uma forma que eles fazem, a comunicação deles também tem muito gesto. E nós aprendemos alguns desses gestos. E ele fez uma sinalização para a gente, e ele falou, e a gente entendeu em japonês, que aquela loja só tinha permissão de entrar quem era japonês. Quem não era japonês não tinha permissão de entrar naquela loja. E tinha um rapaz junto com a gente, que o cara era branco, dinamarquês, dos olhos verdes, louro. E ele também não foi deixado entrar. Foi dito isso: você não é japonês, você não vai entrar aqui. E aí um olhou para a cara do outro assim, né? Aí na hora eu peguei e virei, porque o meu amigo ele é mais moreno, né? Aí eu virei para ele e falei assim: aí, tá vendo? Grava isso aí para um dia a gente contar. Ó. Nem o colega que está aqui junto com a gente aqui da Europa foi barrado. Não entra. A coisa o preconceito lá transcende cor de pele, cor de olhos, tipo de cabelo, cor do cabelo. É outro grau. O preconceito lá alcança outro grau. Aconteceram algumas outras pequenas coisas, mas numa proporção assim, um pouco menor, mas que também a gente não levamos pro coração.
Isso foi importante também, que até hoje Nilton ainda tem, com o pessoal do Japão, né, quando voltou de lá, publicou um artigo muito importante para o nosso grupo, né, e tem japonês no meio, né, Sim, ainda sim. tem contato com alguns japoneses, né, então isso acontece, né, em qualquer sociedade, né, quando a gente olha para o Japão, a gente pensa que não tem problemas, né, eu vejo muito mais com a opressão que esse povo sofre anterior a este momento que estamos vivendo, né? Desde Pearl Harbor, o que aconteceu com o Japão, a destruição em Hiroshima, Nagasaki, em seguida, isso levou aquele povo a ser metódico, mas ao mesmo tempo xenofóbico, né? A África também, eu imagino que Nilton tenha visto muitas outras coisas lá, né? Sim, sim. Nessa parte final, queridos, eu queria pedir para abrir o microfone a Gilda, a minha querida e amiga multitarefa, Lívia, que é para mim uma excelente docente, eu aprendo muito com ela. E para a Sandra, minha coordenadora pedagógica, que é uma pessoa que me bota para cima, me encoraja, me ajuda em muitas coisas. Se está acontecendo isso aqui hoje, a gente deve ao Hector, a Gilda, a Sandra, que me ajudaram muito nesse processo. Fiquem à vontade, querida. Dá a palavra final. Boa noite, professor Josias, doutor. Boa noite, a Ana, nossa aluna querida, que está sempre, né, ali, a nossa ajuda sempre pronta a essas tarefas, né, determinadas aí pelos professores. Ao doutor, aí o Evenilton, né, eu estou vendo o Josias falando Niltinho, eu tenho um irmão chamado Niltinho, e muito boa, amo muito meu irmão, então tenho certeza que Josias, com muito carinho também, fala de você como Niltinho, né? Mas, olha, quero dar os parabéns, agradecer muito ao Josias, esse professor, esse doutor maravilhoso, que está sempre à frente lá da escola, levando nossos alunos a lugares diferentes, né? A conhecimentos diferentes, a experiências diferentes, como você aí, Evenilton, relatou sua experiência, né, de trabalho fora do país. Então, em nome do Almirante Barroso, eu estou até emocionada, nem sei, de estar aqui participando junto com vocês. Em nome da nossa família Almirante Barroso, gostaria muito de um dia convidá-lo e ir até lá, conhecer nossa escola, né? Esse trabalho que, como dizia o professor e outros maravilhosos, né? Com a coordenação da professora Sandra, convidá-los um dia para ir até a nossa escola e conhecer o nosso espaço, tá bom? Sim, então, o Hector não pôde estar, né, porque ele está trabalhando. Eu estava muito ansiosa, cheguei da minha aula de Pilates e desesperada, tentando participar, e liguei para a Sandra, mandei recado, tentando para Josias, mas é um prazer enorme estar aqui com vocês e dar os parabéns ao Josias, à professora Ana, e o convite aí a você, tá bom, meu querido? Muito obrigada. Tá, e a Sandra e a Lívia agora pode completar. Desculpe, mas eu estou mesmo muito emocionada em estar participando com dois doutores aí, maravilhosos. Nada, obrigado. Estamos entre amigos. Oi, boa noite. Oi, Lívia. É uma pena, eu só pude chegar agora no final, porque eu estava em conselho de classe. Mas quando terminou, eu vim correndo para poder ouvir na hora que o Josias colocou o link. Mas eu parabenizo, gostei muito da ideia. Uma pena não ter visto, mas Josias está gravando, né? Depois eu quero assistir, você coloca lá no grupo. Parabéns à Ana Maria, que tem, né, nessas aulas remotas, tem, né, se diferenciado aí. Que pena os outros alunos não estarem assistindo, né? Eu acho que seria, assim, um proveito enorme. Mas eu tenho certeza que vai gerar muitos frutos daqui. Beleza, Lívia? Se Deus quiser, obrigado.
Sandra. Não sei se a Sandra está ouvindo, mas tem um problema na internet. Talvez ela esteja ouvindo, mas não consegue falar. O microfone dela está fechado lá. Josias, Josias, eu estou vendo a Lud Marie, é uma aluna nossa. Será que ela está ouvindo? Eu acho que sim, a Lud Marie é uma das entrevistadoras que vem por aí também. E ela está junto conosco. Fala aí, Lu. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu nem consegui assistir direito, porque eu confundi os links, eu achei que era no YouTube, fiquei esperando, aí depois eu entrei aqui no Google. Não foi você não, Lu. O problema foi justamente na transmissão aqui, que a gente teve um problema, uma falha, e aí a gente abriu esse link para falar, mas a Lud Marie vai estar em outro momento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Evenilton, né, essa grande pessoa, eu estou caminhando para o encerramento e deixar a última palavra para ele, convidado de hoje, se alguém tiver mais alguma pergunta. Mas eu queria dizer que, além de um grande cientista, uma mente brilhante, ele é um grande amigo. Né? Assim, foi um cara que eu tenho prazer em dizer que eu conheço, né? Que convivi e trabalhei junto. Né? Então, Evenilton, ele além de ser um grande amigo, né? Isso se estendeu para a nossa família. A esposa dele também é uma doutora, professora na UFRJ. Ela deve voltar, deve falar conosco em um momento oportuno, porque a gente pretende falar sobre hortas e ela tem um projeto nesse sentido e seria uma oportunidade de chamar outra grande cientista que a gente tem no nosso meio, que é a Claudete, né, que trabalhou com a horta, e o Guto, que é um cara fantástico, né? Então, a gente vai ter uma live com essas três grandes pessoas, né? Num debate futuro com a doutora Elane. Pena que a gente não pode ver Elane. Elane é uma pessoa bacanérrima, né? Tá cuidando das crianças lá no quarto, senão... Se Nilton aprendeu o que é machismo, existe um feminismo na nossa casa, né, Nilton? Quem manda são as mulheres na nossa casa, né? É verdade. Eu falo que a Elane é muito parecida com os posicionamentos firmes, né? E a gente... Que coisa maravilhosa. Vamos mesmo, não deixa de colocar essa situação da horta, porque nós temos espaço muito bom, você, né, todos aí conhecem como nossos alunos, e nós tivemos momentos muito bons de horta dentro da escola, né, e com o tempo foi se acabando, e eu acho que esse retorno aí, mostrar para os nossos alunos, com o seu esforço que você está sempre incentivando, e com esses outros dois grandes, né, amigos e professores, nós vamos conseguir, sim, e com a contribuição aí da esposa, né, com certeza, né, nós vamos ter uma vasta informações e abrangência aí para colocarmos a nossa horta com certeza de volta. Eu luto muito, porque eu gosto muito de terra. Como nós temos lá a nossa granja também, né, Josias? Temos lá nossas galinhas, nossos gansos, que também fazem parte. Iniciou nesse projeto de horta e até hoje nós temos eles lá na escola, que é uma coisa muito boa de se ver. É um pedacinho da roça que nós temos. Exato, Xuda. Verdade, verdade. Nilton, as últimas palavras com você aí. Deixo aqui em nome do Almirante, né, da minha diretora, da minha coordenadora, do meu diretor e dos demais colegas, a Lívia e os demais colegas, e o corpo de alunos, o nosso abraço e agradecimento a você. Tá? Então, considere da nossa parte esse encerramento, mas você ainda tem as últimas palavras para falar para nós. Na verdade, eu só tenho que agradecer, né, aos colegas que chegaram agora por último. Se quiserem fazer algum tipo de pergunta também, pode ficar à vontade, né? Se der para responder, eu respondo, ou então qualquer coisa você responde, tranquilo também.
eu que tenho que te agradecer por essa oportunidade, né? Porque isso sempre, né, foi uma grande oportunidade, né? Porque essas coisas também já aconteceram há algum tempo, então, conforme as perguntas foram surgindo, eu fui revisitando isso na minha memória, né? Isso foi muito legal, né? E, obviamente, eu acabo sempre guardando mais e com mais carinho as coisas que foram as lembranças mais legais e o que mais me ajudou nesse desafio do crescimento, né? Nesses 3 âmbitos, né? Crescimento profissional, pessoal, espiritual. Eu não largo essas 3 coisas, comigo elas andam juntas, né? Então, eu só tenho que te agradecer, né? E fico à disposição de vocês. Se eu não me engano, eu acho que eu visitei essa escola que você trabalha há muitos anos atrás, mas acabou que foi um dia muito movimentado, estava tendo um evento na escola e acabou que a gente não conseguiu fazer o planejamento lá que você tinha feito originalmente. A gente ficou de voltar, mas faltou a oportunidade. O jovem, né? Você me conhece, você sabe que eu acabo sempre tentando passar alguma mensagem positiva, né? Pro mais jovem, né? A minha infância foi uma infância muito pobre também. Toda o meu crescimento foi na escola pública. Mas diferente de como acaba como algumas pessoas olham, eu nunca olhei para isso como uma punição. Ali era a oportunidade que eu estava tendo para aprender. E eu abracei a oportunidade. E todas as pessoas que me deram aula, mesmo com as dificuldades que haviam nas escolas, a gente sentia que eles estavam ali fazendo o seu melhor. Agora, eu adiantava o quê para aqueles que não se dedicam, para aqueles que não querem ouvir? Você pode estar em Harvard, que não vai resolver nada. Como muitas pessoas vão estudar nas faculdades e colégios de primeiro mundo e volta de lá só com um canudo debaixo do braço, chega aqui e vai fazer qualquer coisa, menos aquilo que a pessoa aprendeu lá. Então, a gente é que faz o lugar, né? Meus pais não tinham condição de pagar uma escola privada. Eu sempre encarei isso com muita tranquilidade, nunca foi um problema para mim. Você lê o meu memorial nos concursos públicos que eu fiz, está lá no meu memorial que quando eu, no 2º grau, vendo essa necessidade de ter um ensino mais puxado, por causa dos concursos e tal, e eu já estudava, fazia a minha parte de ir na banca de jornal, comprar as apostilas, comprar as coisas, e havia sido criado um colégio a mais ou menos uns 10 minutos andando da casa dos meus pais, e o foco do colégio era preparatório para concursos, só que a mensalidade era muito cara. E aí, quando eu fui lá no colégio, conversei com o dono e tal, aí o dono do colégio, aí eu cheguei em casa e eu falei com os meus pais, né, na maior inocência, assim, né, porque eu estava ali entusiasmado, vendo ali como uma oportunidade, porque o colégio também, o estudo nele seria integral. Então, eu conversei com os meus pais, e quando eu falei o valor da mensalidade para os meus pais falaram comigo assim, né? Olha, se a gente pagar esse colégio, a gente não consegue nem almoçar nem jantar, né? Ou a gente paga a escola ou a gente come. E aí isso, naquele momento, assim, você acaba... Isso é importante ouvir isso, né? Porque ali cai a ficha, né? E aí eu não abaixei a cabeça. Eu voltei no colégio e
conversei com o colégio, como eu sempre fui muito aplicado, aí o dono do colégio pegou, virou e falou assim, cara, eu vou fazer um negócio com você. Eu vou te botar para você fazer uma prova e dependendo da nota que você tirar, vai ser o teu desconto. E aí eu acertei 90% da prova. Aí o desconto que eu ganhei foi de 90% na mensalidade. Aí quando eu voltei para casa, eu sempre fui muito obstinado, né? E aí eu cheguei para os meus pais, ó, eu consegui isso. Aí os meus pais falaram, agora dá para a gente pagar. Então, toda dificuldade que surgir na nossa frente é para a gente crescer. Não é para a gente desistir. Não é para entregar os pontos. Eu poderia simplesmente ter desistido, né? Ah, talvez eu não teria conseguido passar no ano seguinte, né, para o ENF. Talvez eu conseguisse no ano seguinte, né? O futuro ele nunca está certo. O futuro é uma conjuntura de possibilidades e probabilidades. São os nossos atos que vão dizendo se aquilo vai acontecer naquele momento, depois, na outra semana, no outro ano. Então, eu sou assim. Durante a nossa formação, na pós-graduação, as dificuldades foram inúmeras, mas essas dificuldades, elas nos ajudaram muito no nosso desenvolvimento. Nós estabelecemos coisas novas no laboratório, né? E muito disso foram por causa das dificuldades que surgiram. Lá no Japão também, mesmo tendo tudo, havia as dificuldades e eu criei soluções para as dificuldades que surgiram lá no Quênia, idem, né? No nosso Brasil, a mesma coisa. Então, é o que eu penso. O jovem que hoje ele não olha, se o jovem, né, assim, ele olhando para toda a dificuldade que surgir, mesmo na escola, aquela dificuldade, na verdade, a vida está mostrando para ele que aquilo ali é um desafio, é uma oportunidade de crescimento. Toda dificuldade é oportunidade de crescimento, é uma oportunidade para a nossa transcendência, né, profissional, pessoal. E eu acredito muito nisso, a minha vida é pautada nisso, eu acordo pensando nisso, eu vou dormir pensando isso, os meus filhos, um tem 7, o outro vai fazer 2 anos, já desde pequenininho eu já estou ensinando isso para eles, e é o recado que eu gostaria de deixar para os mais novos. Problema a gente encara de frente e dá um jeito de resolver da melhor maneira possível, respeitando sempre os mais velhos, respeitando os nossos pais, né? Eu poderia, naquele momento, ter criado uma baita de uma confusão com meu pai e com a minha mãe e não ter respeitado eles. E eu vi ali um desafio, né? Então, quer dizer, ali naquele momento existiam 2 caminhos. Eu poderia seguir um caminho, né, mais tenebroso, tal, não sei o que, se eu tivesse entendido aquilo de um outro jeito. E eu entendi que aquilo era um desafio e eu corri atrás de tentar resolver aquele desafio da melhor maneira possível. Então, para não me estender muito, deixo essa mensagem para os mais novos. Isso aí. Niltinho, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. O vídeo já alcançou um tempo bom, mas eu espero ter outras oportunidades de estar junto com você. A Gilda já deixa um convite para a escola. A gente, né, pode um dia lá, uma tarde, fazer um café. A cozinha lá é muito aconchegante, né? E a gente um dia, com um grupo de alunos nossos, a gente sentar lá e bater um papão, ou até mesmo debaixo da árvore lá, tem uma árvore muito boa também para a gente conversar.
foi muito proveitoso para mim. Eu creio que para o nosso público-alvo, que são os nossos alunos, os principais e os mais importantes, né, de tudo que a gente... sem vocês, a gente também não teria sentido a nossa vida como professor, mas eu queria deixar o meu agradecimento ao meu amigo, meu colega, um grande cientista, Dr. Evenilton, para mim o Nilton, para os que conhecem, sabem da simplicidade e da valorização do ser humano, do valor de ser humano que esse grande pesquisador tem. Até a próxima. Se Deus quiser, a gente volta com mais um Pergunte ao Cientista. Até mais, Muito pessoal. obrigado, meu amigo. Sucesso aí para todo mundo. Ficam com Deus, tá? Muito obrigada. Maravilhoso. Até a próxima. Até a próxima. Até. Tchau. Parabéns, Ana. Muito obrigada. Tchau.